quando nós olhamos Paulo explicando o nosso estado de miséria diante de Deus em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 32, o que nós descobrimos aí são duas ideias que não são contraditórias, mas que se complementam. Paulo começa a mostrar, logo nas primeiras páginas de abertura da sua epístola, que homens e mulheres que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, eles já estão debaixo da ira santa de Deus, posto que o comportamento deles é marcado por impiedade e injustiça. Então, uma questão básica para nós aqui é que homens e mulheres não serão condenados porque nunca ouviram falar de Jesus. Eles são condenados, eles estão debaixo da ira santa de Deus, porque uma vez Deus tendo se revelado a si mesmo na criação, por assim dizer, colocado suas digitais na criação, esses homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação, para usar a linguagem de Apocalipse, eles distorceram essa revelação de Deus, que era clara, límpida, e preferiram adorar a criatura e não o Criador. Mas há alguns pontos importantes nessa passagem aqui, especialmente a partir do verso 26, quando Paulo faz uma ligação entre o fato de Deus estar irado com esse tipo de gente, e Deus ter entregado, o texto fala 3 vezes que Deus os entregou ao seu próprio pecado. Paulo começa a descrever alguns pecados aqui, que não eram pecados comuns entre os bárbaros, entre aqueles que viviam além das fronteiras do Império Romano. Então, uma outra forma de interpretar a passagem é que Paulo começa a mostrar para os seus leitores, na capital do Império Romano, que os poderosos daquela época, eles também estão debaixo da ira de Deus. Eles preferiram adorar também a criatura e não o Criador. Eles criaram para si imagens à semelhança de homem, e quem conhece um pouco o mundo romano lembra das estátuas que enfeitavam as cidades romanas naquela época, celebrando os imperadores como seres semidivinos ou até mesmo como divinos. Aqueles que conhecem um pouco mais o Império Romano devem lembrar que os romanos usavam aves, quadrúpedes e répteis dos seus estandartes. E os pecados descritos a partir do verso 26 eram pecados típicos da casa imperial, daqueles que detinham o poder em Roma. Então, antes de falar da graça de Deus, Paulo começa a mostrar que não só aqueles que ignoram Jesus Cristo, que nunca ouviram de Jesus Cristo, mas, sobretudo, os poderosos da época dele, aqueles que detinham o poder onde a igreja a qual ele escreve está inserida, eles estavam encerrados, estavam colocados debaixo da ira santa de Deus, do completo desprazer divino, como ele diz no verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que sufocam, que impedem a verdade pela sua injustiça. Então, um ponto importante para nós é que mesmo aqueles que nunca ouviram de Jesus, mas sobretudo aqueles poderosos, aqueles que detêm o poder na época de Paulo, também nossa época, que celebram a criatura e não o Criador, eles estão debaixo da ira santa de Deus.